Irmão, abra a Bíblia no livro de Jeremias, louvado seja Deus, 33. Irmãos, na minha conversão, quando eu converti, há uns 20 anos atrás, eu via muito a palavra pregador pregando a palavra de Jeremias 33, o vaso do oleiro, louvado seja Deus. E nessa noite, pela misericórdia do Senhor, Ele deu essa palavra para mim. Eu vou ver como o Espírito Santo vai passar para a igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. 33, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que fez o Senhor isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clamo a mim e respondei-teis, e anunciai coisas grandes e firmes que não sabem. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: da casa desta cidade e da casa dos reis de Judá, que foram derribadas, e com os trabucos e a espada, eles entraram e pelejaram contra os caldeus, mas para que se encha de cadáver homens, que farei na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e sararei, e manifestarei abundância de paz. E removerei o cativo de Judá e o cativo de Israel, e edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. Até, irmãos, louvado seja Deus. Grande Deus. Aleluia. O irmão orou. Eu creio que não é invalidar a oração dele, mas eu quero orar para que Deus venha aqui me dar o Espírito Santo, esta palavra, mandou passar para a igreja. Poderoso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, Pai, diante de Ti, Pai, diante do Teu altar, Pai, diante da Tua palavra, Deus. Somente, Deus, aquilo que o Senhor Pai há no meu coração, Deus. Aquilo, Deus, Pai amado, o Senhor mandou passar para a igreja, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Deus. E eu creio que nessa noite o Senhor vai manifestar o Teu poder, a Tua cura, a Tua libertação, Deus. Aqueles, Pai, que se sentir fraco e oprimido, Pai amado, Senhor, eu sei que nessa noite o Senhor vai aliviar. Aqueles, Pai, louvado seja Deus, que está ouvindo, Pai, pelo YouTube, Pai amado, Senhor, pelo Face, que o Senhor, Pai amado, Senhor, possa, Pai amado, Senhor, a entrar no coração de cada um, Pai, porque só o Senhor é Deus, é poderoso, Pai, para manifestar a Tua glória e o Teu poder. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aqui, diante da palavra de Jeremias, louvado seja Deus, o povo, ele estava passando pelas tribulações, pelas angústias. Louvado seja Deus. Então, aqui Deus falou para eles: louvado seja Deus. Clama a mim, respondeis coisas grandes e firmes que não sabem. Isso acontece em nossas vidas, irmãos. Às vezes nós estamos passando por luta, por tribulações, mas nós temos que entrar dentro da palavra do Senhor e ver o que está acontecendo para a nossa vida, para que Deus venha responder as nossas petições, as nossas orações, o nosso clamor, para que Deus, Ele venha manifestar a Tua glória, o Teu poder. Eu creio assim, irmãos, porque quando nós clamamos, quando nós prostramos diante de Deus com sinceridade, com o coração aberto, Deus responde, irmãos. Seja naquelas coisas mais difíceis, seja naquelas coisas mais assim que às vezes por ser humano não tem
como acontecer, mas Deus, Ele entra com as providências e faz tudo, irmãos, em nossas vidas. Porque aqui Ele fala para esse povo que estava passando por essas tribulações e nessa angústia, aqui no versículo 6, Ele fala assim: eis que eu farei vir sobre esta cidade, sobre ela, saúde e cura, e sararei, e lhe manifestarei abundância de paz. Está vendo, irmão? Deus aqui, Ele fala que Ele vai curar o povo, que Ele vai manifestar a glória a Deus, que Ele vai dar abundância, que Ele vai dar a paz verdadeira. Louvado seja Deus. É isso que Deus, Ele tem para nossas vidas. É isso que Deus, Ele dá quando nós clamamos, quando nós falamos, quando nós intercedemos de coração. Porque às vezes, irmão, nós fala de boca, louvado seja Deus, e não está com o coração limpo, não está com o coração aberto, não está com o coração à disposição para Deus manifestar a tua glória. No livro de Marcos, lá o cego Bartimeu diz assim, Marcos 47, 10:47, diz assim: eu ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aqui, irmãos, nós vemos aqui nessa passagem também de Marcos que fala, né, que o cego Bartimeu, esse louvor, como foi esse louvor, o cego Bartimeu era um cego, ele via que Jesus ia passar, então ele tinha certeza que ele ia ser curado, louvado seja Deus. E muitas vezes é em nossas vidas, irmãos, às vezes nós achamos que nós vamos ser curados, mas a multidão, o povo não dá valor, louvado seja Deus, porque aqui o cego Bartimeu, vê que ele gritava, clamava, e a multidão ali não dava valor que ele estava falando, mas Jesus parou e orou, e olhou para ele, perguntou para ele que queria que ele fazesse. Ele falou: quero ver. Então na mesma hora ele foi curado. Então, irmãos, não é impossível para nossas vidas o que nós pedimos para Deus. Impossível é que nós não pedimos, mas o que nós pedimos de coração, empenhando no coração, eu creio que Deus, Ele vai assim trazer para nós, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor fala em Jeremias também para nós, né, que Jeremias, ali no chamado dele, perguntou para ele assim, né, que ele era uma criança, ele não sabia falar, mas já no 11, louvado seja Deus, veio a palavra do Senhor para ele, louvado ainda veio a palavra do Senhor, dizendo: o que vê, Jeremias? Vê um pé de amoreira, eu vejo uma vara de amoreira. Aí ele fala assim, louvado seja, disse-me, Senhor, viste bem, porque eu zelo a minha palavra para o cumprir. Então, irmãos, se Deus, Ele falou no teu coração, falou na palavra, então nós temos que dar crédito, porque Deus, Ele cumpre todas as promessas, todas as palavras que tem na nossa vida. Porque eu creio assim, irmãos, quando nós éramos no mundo, não tinha entendimento da palavra do Senhor, Deus ainda falava conosco, muitas vezes Deus nos abençoava, e agora que nós estamos na presença de Deus, eu creio que Deus tem muito mais para nos abençoar, Ele tem muito mais para nos dar, louvado seja Deus, porque Deus fala lá em Apocalipse, que Ele nos fez rei e sacerdote para reinar nessa terra. Então, o nosso reinado é nessa terra e no mundo vindouro ainda, irmãos. Porque nessa terra nós passamos por luta e por tribulações, mas nós temos que ter também os dias bons, os dias para nós comemorar, o dia para nós viver na presença do Senhor, sentir a presença de Deus, sentir a unção de Deus, porque é bom, irmão, a gente falar com Deus, louvado seja Deus. Às vezes nós falamos e achamos que Deus não está ouvindo, mas Deus está ouvindo. Porque lá em Apocalipse, Deus fala assim, que as nossas orações e as nossas petições estão no incenso,
está no castigal, está na essência, e Deus ouve cada pedido, a cada oração, a cada clamor que nós fazemos. Louvado seja Deus. Eu não sei que dificuldade que está passando o povo, né, na área sentimental, na área da cura, da libertação, da prosperidade, né, porque nós estamos vivendo num tempo também que só a misericórdia de Deus nas nossas vidas, mas nós temos que agradecer a Deus, aquele que tem um trabalho, louvado seja Deus, aquele que tem uma casa, louvado seja Deus, aquele que tem um alimento na mesa, principalmente nós cristãos, porque Deus, Ele supre nosso celeiro, louvado seja Deus. Então eu creio assim, irmãos, porque tudo que Deus faz em nossas vidas, Ele faz com amor, Ele faz com abundância em nossas vidas, Ele faz para que nós possamos testemunhar, para que nós possamos falar que o Senhor é Deus, que o Senhor nos libertou, que o Senhor nos curou, que o Senhor nos transformou. Então isso é que Deus faz na vida do ser humano, é isso que Deus quer para a minha vida e para a vida de cada um que se encontra aqui, e para aqueles que estão lá fora também, que venham para a presença de Deus, que ouvem a palavra de Deus, que entram na presença de Deus, que tenham uma comunhão com Deus, para que Deus venha libertar, que Deus venha curar e venha transformar. Porque para Deus não é difícil, irmãos, porque nós vemos a passagem lá do Gadareno, louvado seja Deus, que aquele homem, ele vivia no sepulcro, ele vivia andando de noite pelo cemitério, ele vivia, a palavra fala que ele vivia até comendo cadáver, louvado seja Deus. E hoje não é diferente, irmãos, porque tem gente ainda nessa terra que faz esses tipos de coisa, louvado seja Deus. Mas aquele homem foi curado, aquele homem foi libertado, porque a palavra do Senhor fala que Jesus viu ele, né, o povo viu ele sentado pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque ele foi liberto pela palavra de Deus, porque ele foi liberto, porque Jesus viu que o coração dele era puro. O inimigo estava ali tentando ele, não queria soltar ele, mas quando ele viu Jesus, que Jesus parou e viu ele, falou assim, ele ainda fala, que queres comigo? Que queres comigo? Jesus de Nazareno, louvado seja Deus. Jesus não falou muitas coisas para ele, só falou para ele que ele ia ser liberto, e ele foi liberto. Então eu creio, irmãos, quando nós fomos libertos e somos libertos da palavra do Senhor, Deus, Ele tem assim algo muito grande em nossas vidas, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, nós vemos um clamor também, louvado seja Deus, Jonas, que ele foi rebelde, que Deus mandou, né, da história toda aqui, o povo sabe, louvado seja Deus, que Deus mandou Jonas ir pregar em Nínive, só que ele não quis ir, louvado seja Deus, e Deus fez ele passar para a tribulação, fez ele passar para a angústia, que fala a palavra do Senhor, que ele foi parar dentro de um grande peixe, louvado seja Deus, e ali ele estava na angústia, ele estava dentro do grande peixe. Ali Jonas, quando ele viu que ele estava apurado, quando ele viu que algo ia acontecer mais diferente na vida dele, ele falou desse jeito. A palavra do Senhor fala em Jonas 2, e assim, orou Jonas ao seu Deus, orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, diz, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu do ventre do inferno, e gritei, e tu ouviste a minha voz. Está vendo, irmão? Então, não tem nada impossível para Deus. O impossível para Deus é nós não pedirmos para Ele, é nós não entrar na comunhão com Ele, é nós deixar de pedir. Deus, irmão, Ele gosta que nós pede, mas pede algo que vai ser bom para nós, que vai ser bom para mim, vai ser bom para a família, vai ser bom para os parentes. Nós também não podemos pedir, eu creio assim, irmão, que nós não podemos pedir algo também que nós vamos se destruir, né? Então nós temos que pedir algo que vai ser bom para nós, que vai ser bom para a nossa família, porque é bom, irmãos, louvado seja Deus, a gente ter,
Louvado seja Deus, um trabalho para trabalhar, é bom ter um lugar para dormir, um lugar para descansar, louvado seja Deus. Então, Deus, Ele quer muito mais para nós, louvado seja Deus. E isso é que Deus, Ele quer fazer com cada um que se encontra aqui, louvado seja Deus. Ele quer fazer o bom e o melhor em nossas vidas. Ele quer dar aquilo que nós nem pensamos, louvado seja Deus, que nós nem assim acha que Deus vai dar, e na hora certa vê as providências. Quando nós clamamos assim para Deus, que vem a solução na nossa vida, a gente sente uma paz no coração, sente uma paz na alma. Eu mesmo sinto, irmão, quando eu peço algo para Deus que aconteça em minha vida, eu sinto uma paz na minha vida, eu agradeço a Deus. Eu falo muitas vezes que eu não sou nem merecedor, louvado seja Deus, mas Deus, com a tua bondade e misericórdia, Ele está me sustentando nessa terra, sustentando a minha casa, a minha família, louvado seja Deus. E isso é bom, isso é algo que nós precisamos, é buscar a cada dia, para nós ter paz no nosso lar, ter paz na família, louvado seja Deus, grande Deus. E aqui, irmão, vou ler aqui também no Salmo 120, diz assim, o salmista ora para que seja livre do mentiroso e do caluniador. Então, tem um caluniador, tem um mentiroso, que muitas vezes quer destruir as nossas vidas, quer falar algo da parte, do inimigo sobre nossas vidas. Mas aqui o salmista, ele fala desse jeito: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O Senhor livra a minha alma dos lares do mentiroso e da língua enganosa. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganosa? Flecha aguda dos valentes como os brasas vivas de zimbro. Ai de mim que pelingo em Melquisedeque e habito em tenda de quebrar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando já eles estavam em guerra. Então, aqui o salmista fala desse jeito, que Deus livrou ele da língua mentirosa e da língua caluniador, louvado seja Deus. E quando ele falava, o povo já entrava em guerra, o povo já entrava em angústia, louvado seja Deus, porque o salmista, ele fala, aqui de paz, de muitas angústias, muitas tribulações, no livro de Salmos, aonde Davi escreveu, louvado seja Deus, e tem muita palavra de vitória, muita palavra de conquista, louvado seja Deus, que ele conseguiu conquistar, louvado seja Deus. E não é diferente em nossa vida, irmãos. Nós temos algo para conquistar nessa terra, nós temos algo que Deus tem preparado para nós ainda, louvado seja Deus. Nós temos filhos, nós temos parentes, louvado seja Deus. Tem uma geração que vai chegar, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ainda estar nessa terra, mas tem a nossa geração que vai ficar. Então, nós temos que batalhar para que nós possamos deixar nesse tempo de angústia e tribulações, algo para nossa família, algo para nossa descendência, louvado seja Deus, para que nós possamos desfrutar dessa terra, porque eu creio que a bondade e a misericórdia de Deus está conosco cada dia, louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Só bastamos, irmãos, nós colocar e pedir a Deus, louvado seja Deus, para que venha livrar nós de todos o mal, de todas aquelas angústias, aquelas tribulações, aquilo que o inimigo muitas vezes põe em nossos corações, e calúnia. Muitas vezes as pessoas ouvem uma palavra, já se sentem atribulados, já se sentem angustiados, e não é assim, e muitas vezes revolta, porque nós somos carnal, irmãos, mesmo que nós somos crentes espiritual, mas às vezes nós estamos na carne, louvado seja Deus, e quer rebater, louvado seja Deus. Aí o inimigo, ele acha uma brecha, louvado seja Deus, para nos acanilhar, para nos apontar. Mas eu creio assim, irmãos,
Mesmo, louvado seja Deus, que o inimigo ele vem apontar a nossa vida, nós temos que parar e pensar e orar e determinar que nós somos vencedores em Cristo Jesus, porque só Ele pode nos dar essa bênção, essa vitória, essa graça, essa bondade, porque eu creio assim, irmãos, que o coração do homem, louvado seja Deus, ele quer muitas coisas, mas os projetos de Deus são projetos verdadeiros, são projetos que só Deus sabe o dia da manhã da nossa vida, o nosso segundo, louvado seja Deus, porque às vezes nós fazemos promessa para o ano que vem. Não, nós temos que fazer a promessa hoje, porque nós vivemos hoje, o amanhã a Deus pertence. Se Deus ele dá para nós o amanhã, nós temos que agradecer, porque Ele deu o amanhã para nós, e vamos viver no dia a cada dia, e as promessas vão se cumprindo, louvado seja Deus, porque Deus fala para nós que os nossos dias está escrito no livro da vida, louvado seja Deus, porque nós muitas vezes queremos saber o que vai acontecer amanhã, e o amanhã, nós nunca vamos saber o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer amanhã, só nós vamos saber depois que nós passar o amanhã. Louvado seja Deus. E vem um dia após dia, uma noite após outra noite, louvado seja Deus. O que nós temos que fazer é glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, porque só Ele tem esse poder de saber o nosso dia da manhã, o nosso hora de hoje, louvado seja Deus, para que nós possamos entender e compreender as promessas de Deus, porque o dia que chegar as promessas de Deus em nossa vida, nós possamos glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, grande Deus. Irmão, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não sei como que os irmãos entenderam, eu só sei que nós clamamos e pedimos e desejamos em nossas vidas. Deus ele vai quebrar as muralhas, Ele vai tirar os impedimentos, Ele vai pôr essas barreiras por terra, seja ela uma barreira de cura, de libertação, de transformação, de libertação, porque nós estamos, hoje é dia de cura e libertação, então Deus quer curar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa carne, louvado seja Deus, para que nós possamos ser bom estar na presença de Deus a cada dia, para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Eu creio que o pastor ele vai orar, ele vai louvar ainda. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Louvado seja Deus, e irmão, receba em nome do Senhor Jesus. Amém.